Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à oitava edição do Tech Talk das Federais. Hoje é dia 11 de junho de 2026 e abrimos com a pergunta que move esta edição: como transformar o alto volume de dados educacionais em decisões estratégicas para as universidades federais? Essa é uma questão teórica, é o desafio real que gestores, pesquisadores e profissionais de tecnologia da informação enfrentam agora, nas nossas universidades. E é exatamente por isso que estamos aqui, juntos, em rede, compartilhando o que funciona em produção. A Lei Complementar 220 de 2025 institucionalizou a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, a Educadados, marcando uma nova era de governança e interoperabilidade. Mas como transformar esse imenso volume de informações em decisões estratégicas? Como integrar bases educacionais mantendo a segurança jurídica? Como capacitar os nossos servidores de TI para essa transformação? Um debate que não pode esperar. E vocês que estão aqui ao vivo, agora estão na vanguarda desta discussão. Teremos também um relato técnico com os resultados concretos da Unifesp, um case premiado no WTKIFS do ano passado e uma palestra principal com o diretor de governança e integração de dados do MEC, que apresentará casos reais de integração Enem e SISU. Participem aqui também pelo chat, façam perguntas e não se esqueçam, ao final, de preencher o check-in para o certificado. Vamos começar? Convido os representantes institucionais para a abertura oficial desta edição. E para abrir esta edição, convidamos Alexandro Cardoso Carvalho, diretor de Governança e Planejamento da Superintendência de Tecnologia de Informação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e um dos idealizadores do Tech Talks. Alexandro, o microfone é seu. Obrigado, Fábio. Só para alertar que está dando uma mensagem que sala lotada para algumas pessoas, tá? Para a equipe de suporte técnico. Bom, gente, primeiro dar bom dia a todas as pessoas aqui presentes, né? É sempre muito bom iniciar os Tech Talks, porque foi uma iniciativa que a gente idealizou há um tempo atrás com um foco muito específico: união. Unir a área técnica que fazia TI dentro das universidades com a área acadêmica, unir depois essas duas áreas, a universidade com a sua comunidade. Por isso os Tech Talks sempre foram um evento aberto, que tinha esse perfil de ter uma fala mais comprida, às vezes mais acadêmica, uma fala de um caso concreto e real, desenvolvido dentro do âmbito da Unifesp. No segundo ano, foi assimilado pela Andifes como um evento nacional, e a gente criou o Tech Talk das Federais. E o Tech Talk também continua com essa visão de unidade. Nesse caso, unir as universidades federais, que produzem muita coisa importante, muita coisa bacana, muita coisa que gera impacto social, não apenas para a sua comunidade universitária, né? E esse modelo do Tech Talks das Federais teve esse foco. E também unir, também que nem hoje e outros dias que a gente já teve, unir as universidades com o governo, com os ministérios, com iniciativas importantes que ocorrem dentro do âmbito do governo federal, e unir tudo isso com a comunidade, né? Com a comunidade de usuários, com a sociedade de uma forma geral. E esses papos de TI têm sido muito bons, né? E mostra que a universidade, ela é um produtor de conhecimento, um agente de inovação, e que nós, como área de TI dessas universidades, temos muito que contar e muito que mostrar para sermos mais valorizados e mais ser referência no que nós fazemos. Então, eu quero agradecer a presença do Daniel e do Fábio. O projeto que o Fábio vai apresentar também é um projeto do que eu participei da concepção no início, e que foi também algo que também já hoje ganhou força, tem se desenvolvido com uma ideia autônoma. Então, dá boa-vinda a todas as pessoas aqui presentes e dizer, aproveitem que o Tech Talk é de todos nós. Obrigado, Alexandro. É muito especial ter você aqui como idealizador dessa iniciativa que hoje une as universidades federais do norte ao sul do país. Seguimos agora com Lidiane Cristina da Silva, que é presidente do Colégio Gestor de Tecnologia de Informação da Andifes e também superintendente de TI da Unifesp. Lidiane, a palavra é sua. Obrigada, Fábio.
Bom dia aí, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Estávamos ontem na reunião do colegiado em Brasília, hoje já estamos aqui, né? Mas o Tech Talks é algo que a gente não pode deixar de participar, né? Bem, quero saudar aí os nossos palestrantes de hoje, né? Em primeiro lugar, agradecer o Daniel Lopes, né? O diretor de Governança e Integração de Dados ali da SEGAP, né? A Secretaria do MEC, e também ao Fábio Predolin, né? Que é meu colega aqui na Unifesp, cujo teve o trabalho, né, que será apresentado hoje, foi uma das premiações do WTIPS, que muito nos orgulha aqui, e reforça a potencial técnica, né, das nossas equipes, né. Hoje o foco que traremos, né, para vocês é um dos maiores ativos, né, que nós temos nas nossas instituições, que são os dados educacionais, né. Eu sei que todos nós temos um volume gigantesco, né, de dados que são produzidos, gerados diariamente, né? O grande divisor de águas, né, disso é como que a gente transforma isso em decisão estratégica, né, real, que transforma em política pública lá na ponta, né? Como que a gente pode usar a tecnologia, né, para melhorar uma permanência estudantil, otimizar recursos, planejar nosso futuro, né? Através de dados, né? Então a grande virada de chave que a gente entende, né, enquanto gestão pública, é como governança de TI, como que a gente lida com isso, né? Além de garantir o armazenamento seguro desses dados, nós também temos o desafio e responsabilidade enquanto gestores, né, de transformar isso em inteligência estratégica para nossas instituições, né? Para combater os problemas já conhecidos, né, de evasão, de orçamento, né, que está sendo que cada vez, né, é desafiador para a gente, né? Como é que a gente garante a eficiência, né, de uso dos nossos recursos, né? Por isso que a articulação com o MEC é tão importante, né? O Daniel aqui está representando o MEC, né? Mas enquanto CGTIC, a gente entende, né, que essa transformação digital das federais, ela não vai se fazer de forma isolada, né? Universidade por universidade, campus a campus, a gente entende que ela se faz em rede, né? É essa a missão do CGTIC. E para isso a gente precisa ter diretrizes governamentais alinhadas, né, que dialoguem, né, diretamente aí com o MEC, MGI, as autarquias das universidades, para a gente construir pontes para usar esses dados, né, de forma que reflita a realidade e as nossas necessidades. O Daniel bem conhece aí os nossos desafios, né, de fazer a interoperabilidade desses dados, né? Então a gente espera avançar com isso aí nos próximos anos, tá? Então agradeço aí a presença de vocês, não vou ocupar muito tempo porque o tempo hoje está corrido, né? E eu quero desejar aí para vocês um bom evento, tá? Mais um Tech Talks para vocês, tá? Muito obrigada. Obrigado, Lidiane. Com essas falas, declaramos oficialmente aberta a 8ª edição do Tech Talk das Federais. A gente vai fazer uma inversão de pauta aqui da ordem da nossa apresentação. O nosso palestrante Daniel Lopes de Castro vai ter um compromisso na sequência aqui no Ministério. Ele pediu para inverter e a gente vai começar com ele. Governança de dados educacionais, um tema urgente, complexo e cheio de oportunidades. Como transformar o alto volume de dados educacionais em decisões estratégicas para as nossas universidades? E para responder a esta questão, temos o prazer de receber Daniel Lopes de Castro, diretor de Governança e Integração de Dados na Secretaria de Gestão da Informação, Inovação e Avaliação de Políticas Educacionais do Ministério da Educação. Daniel é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em avaliação de impactos de políticas educacionais e integração de bases de dados em escala nacional. Daniel, o microfone é seu. Fábio, muito obrigado. Gostaria de começar aqui agradecendo a Andifes, a CGTIC, a todos os participantes que estão aqui hoje, a própria Lidiane também,
que fez essa grande abertura. Gostaria de agradecer ao Fábio Predolin, professor que está aqui hoje compartilhando esse espaço comigo, e parabenizar também pelo esse enorme trabalho que é o Tech Talks, que vocês vêm realizando já na 8ª edição. E a partir disso, gostaria também, né, de reforçar o agradecimento de poder fazer essa inversão. Infelizmente entrou mais algumas agendas e eu precisei trocar os meus horários, mas de todo modo eu acho que uma das temáticas mais inovadoras, não é recente, mas que talvez o governo federal vem dando uma grande importância à temática de dados, de governança de dados. Bom, eu sou Daniel Castro, eu vou fazer minha audiodescrição aqui, né? A gente tem muitos participantes online, imagino que tenham outros participantes em outras plataformas também. Eu sou um homem, tenho uma barba curta, tenho 1,71 m, cabelo preto, estou utilizando uma camisa azul com uma gravata azul e fazendo essa fala aqui para vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de contar um pouco, antes de começar a minha apresentação, sobre o que o Ministério da Educação vem fazendo dentro do MEC, como existe uma nova legislação que vem modificando todo o ecossistema de dados do Brasil. É uma legislação muito recente, a gente tem um público aqui muito especializado na área de tecnologia e que é muito importante que a gente traga os elementos das mudanças legais para deixar muito claro como é que isso vem modificando o nosso dia a dia, a nossa operação diária, mas também mostrando o que a partir dessas novas legislações e desses novos trabalhos que vem acontecendo, o Ministério da Educação vem se organizando para a gente tentar trazer de farol para as diferentes instituições, né? É uma legislação que toca da educação básica até a pós-graduação, portanto, ela é muito ampla e ela gera efeitos diretamente para todos esses espaços, e a minha fala vai aqui nessa direção. O Ministério da Educação, em 2023, ele cria uma secretaria transversal chamada SEGAP, que é a Secretaria de Gestão da Informação, Inovação e Avaliação de Políticas Educacionais. E eu estou hoje na posição de diretor de governança e integração de dados dessa secretaria, e essa secretaria ela tem um papel muito importante, que é olhar de forma transversal para as diferentes frentes do Ministério da Educação, buscando realizar a integração de dados e o uso de inteligência de dados a partir daquilo que é produzido nas diferentes etapas, né? É muito comum a gente ficar fechado em diferentes silos, né? A gente tem educação básica, e a partir da educação básica você tem uma secretaria especializada nisso, você tem educação superior, você tem uma secretaria especializada nisso, mas a grande verdade é que os dados que são produzidos nesses dois lugares, eles podem se prestar um ao outro e podem melhorar a política pública. Então é um pouco nessa direção que eu vou fazer minha fala e contar para vocês o que é a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, que tem o nome fantasia de Educadados. Eu vou fazer o meu compartilhamento aqui, e caso não apareça a tela, vocês me avisem que eu tento fazer o compartilhamento novamente. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora estou compartilhando a tela. Então, muito brevemente falando, a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, ela é uma inovação jurídica que está sendo implementada pelo Congresso Nacional, que foi articulada junto com estados, municípios, instituições para dentro do Sistema Nacional de Educação, e ela tem uma finalidade muito clara, que é ter a possibilidade de apoiar a gestão educacional, simplificar os serviços para os estudantes e possibilitar com que o dado ele não fique isolado em silos. E que dado é esse que a gente está falando? Que é o dado da educação básica se prestar para o dado da educação superior, o dado da educação superior se prestar para uma política pública da educação básica, mas por vezes é o dado da educação como um todo ter a possibilidade de se prestar para outras políticas públicas. E a gente sabe que existem elementos que não são apenas tecnológicos, né, elementos que são as dificuldades que se enfrentam dos silos informacionais em diferentes servidores, em diferentes capacidades e sistemas, mas existem elementos também que são os elementos jurídicos, que é a dificuldade de saber se eu posso, se eu não posso compartilhar, se eu devo, se eu não devo, se eu devo integrar. Então, a inovação jurídica que vem trazendo, ele vai na direção de dizer, ora, a gente precisa começar a organizar os dados educacionais como se fossem dados estratégicos, e não apenas das próprias instituições. Então, dizendo aqui de forma mais direta, o que acaba acontecendo a partir de 2025? O Congresso Nacional ele vem discutindo uma lei chamada Lei
do Sistema Nacional de Educação, que ele é uma lei complementar à Constituição Federal, que não apenas cria um mecanismo de articulação formal entre estados, municípios, governo federal, instituições federais e instituições privadas, mas ele também diz que para existir essa articulação, a gente precisa transformar os dados em dados estratégicos para tomada de decisão apoiada por dados e apoiada por evidência. Então, se a gente está falando de articulação, da capacidade de tomar uma evidência, de criar uma evidência, a gente precisa ser capaz de fazer um novo ecossistema de dados no Brasil. E que novo ecossistema de dados é esse? Se chama Infraestrutura Nacional de Dados da Educação. Essa inovação jurídica, ela se inicia a partir de uma lei chamada Lei Complementar 220, que foi aprovada dia 31 de outubro de 2025, e ela é regulamentada pela Portaria 269 desse ano, aqui em elaboração pela SEGAP. Mas de forma pragmática, o que ela muda? Toda a legislação educacional do Brasil, principalmente naquela que era voltada para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a principal lei educacional do Brasil, ela dizia que o dado ele é um ativo a ser coletado principalmente pelo governo federal. Então, a gente tem uma demanda enquanto governo federal de captar esses dados por motivos de políticas públicas, quais elas sejam, e, portanto, a gente solicita para estados, municípios e instituições para que eles preencham certos formulários, que é o modelo que eu estou chamando aqui nessa apresentação de modelo atual. Mas o que a lei traz e faz com que a gente repense esse ecossistema? Se eu estou dizendo que o dado educacional ele é um dado estratégico, isso significa que esse dado precisa circular, não apenas ser coletado, mas ser devolvido de diferentes formas. E é por isso que a lei ela traz uma nova lógica, de que a gente crie mecanismos de integração dos dados da creche até a pós-graduação e que esses dados possam correr de diferentes formas entre os diferentes sistemas para que a gente consiga melhorar as informações. Então, a partir desse contexto, eu vou apresentar para vocês o que o Ministério da Educação está fazendo e o que é importante de vocês ficarem de reflexões daquilo que a própria educação superior pode contribuir para isso. Eu vou trazer 3 casos diferentes, né, de como que o Ministério da Educação vem fazendo esse trabalho aqui dentro muito recentemente, mas também deixando um pouco de provocações de qual é a visão de futuro da Educadados, que é a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação. Então, quando a gente está falando de Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, a gente não está falando apenas de tecnologia, a gente está falando de uma governança permanente, de organização, que permite a gente fazer integrações de dados e disponibilização segura desses dados. Ou seja, a gente tem instâncias, a gente tem necessidades de formação, a gente tem uma série de elementos que estão relacionados a isso. E aí, a lei ela vai dizer que a Educadados, a infraestrutura nacional, ela é composta principalmente de 3 principais itens. O primeiro deles é a criação de uma plataforma de compartilhamento de dados, que tem um nome, que é a Plataforma Nacional de Dados da Educação. A gente começar a criar padrões de interoperabilidades formais para o Brasil, ou seja, toda vez que o governo federal solicita um dado, a gente já ter esse padrão bem definido, que ainda está em construção, não está pronto, e, mais importante do que isso, exige a participação ativa dos atores federados junto da construção desse padrão, e aí eu vou contar um pouco para vocês os diferentes elementos que estão sendo criados, e também a própria instância de articulação, para que a gente consiga integrar esses dados nacionalmente, né? O que o Ministério da Educação ele já vem realizando? A gente já, desde 2023 para cá, fez uma série de workshops, articulações, trabalhos com diferentes áreas para começar a construir os processos de integração de dados, e nisso vem o Congresso também se interessa por esse debate e propõe a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, dando esse amarrio em todo esse contexto. E aí, em abril desse ano, a gente lança a portaria dando o início, o start da regulamentação da Infraestrutura Nacional de Dados. Mas, dentro dessa lógica, né, estou aqui falando de jurídico, estou falando de elementos formais, eu estou falando, a gente quer ver as coisas acontecendo. Eu acho que mais do que apenas a gente trazer novos elementos legais para que a gente oriente as políticas públicas, a gente precisa mudar a vida das pessoas que estão dentro da educação, e eu trago aqui os 3 principais casos que a gente fez mais recentemente. O primeiro deles é a educação básica. Ela começou em 2024 a coletar dados organizadamente junto com estados e municípios
de todos os estudantes do ensino médio do Brasil para apoio da execução, inicialmente, da política do pé de meia. E hoje a gente está expandindo isso para toda a educação básica através da Secretaria de Educação Básica, tá, gente? É um projeto que fica lá na Secretaria de Educação Básica chamado MEC Gestão Presente. E a gente tem a informação de estudantes e suas frequências recorrentemente, diferente daquilo que acontece com estudos estatísticos, como é o censo, que as informações elas sempre têm um grau de defasagem muito grande. A partir disso, a gente observou que os dados da educação básica, né, que estão dentro da Secretaria de Educação Básica, ele tinha as informações de quem que eram os concluintes do ensino médio, uma informação muito valiosa para a execução de outra política pública, que é o Enem, que é a principal porta de entrada na grande maioria dos processos seletivos da educação superior federal. Né, a gente está falando aqui do SISU e também a gente está falando de outros mecanismos que são para outras áreas, como o ProUni e o FIES. Eu tenho um sistema, que é o MEC Gestão Presente, que tem a informação de mais de 7 milhões de estudantes organizadas e seguras, e a gente faz um recorte desse sistema para quem é concluinte do ensino médio, e, junto com o INEP, a gente pré-preenche as informações do Enem, fazendo com que o menino, quando ele for se matricular no Enem, ele faz o login GovBR, as informações dele já são pré-preenchidas, ele bate nos critérios de isenção, e a partir daquilo ele já é notificado que ele não precisa pagar o boleto de R$ 85 no Enem. Isso pode parecer uma coisa básica, do ponto de vista tecnológico é uma coisa básica, a gente está falando de um processo de integração e compartilhamento de dados, mas do ponto de vista político e de consequências da vida das pessoas, a gente está falando de um Enem mais preenchido, com mais participantes concluintes do ensino médio e, portanto, um SISU mais preenchido e com mais participantes. Isso começa a atacar os problemas que provavelmente muitos de vocês já viram, que são de cursos que estão tendo vacância de vagas, porque está tendo pouca disponibilidade de alunos no SISU, uma série de elementos sobre vagas espalhadas no Brasil que a gente precisa preencher. Uma simples integração de dados e aumento das taxas de participação e inscrição do Enem já gera um efeito enorme, proveniente de um dado da educação básica dentro do SISU. Então aqui eu estou contando esse primeiro caso. O segundo caso, e aí só para concluir, né, nesse primeiro caso, vocês estão vendo aqui na tela direita um painel. Esse painel ele era distribuído para todas os estados, né, todas as redes estaduais que têm ensino médio, né, as redes estaduais são responsáveis pelo ensino médio, a principal parte do ensino médio do Brasil, e elas recebiam as suas taxas de participação e taxas de inscrição no Enem. A gente está falando que pela primeira vez na história do Enem, desde 2007, a gente consegue monitorar por nível de escola quantos alunos estão se inscrevendo no Enem e, portanto, fazer com que os estados que comecem a perceber que suas taxas estão muito baixas, eles conversem com seus diretores, façam indução e ajudem os estudantes a fazerem a inscrição do Enem. E a gente vem recebendo feedbacks muito importantes de que muitas vezes o aluno, ele imagina que ele não pode fazer o Enem, ele acha que ele não vai fazer o Enem porque ele vai ter que pagar uma taxa, e quando ele vê, ele faz a inscrição, não paga a taxa, ele vai fazer a prova. O segundo caso que a gente traz, ele é um caso que mexe com uma outra área, que não é a educação. Dentro do SISU, a gente tem uma cota específica, que é a cota de pessoas com deficiência, PCD. E a gente está falando de um dos públicos mais vulnerabilizados hoje no Brasil. Então, às vezes, nas edições anteriores, os alunos, eles se matriculavam, né, eles faziam o processo seletivo, passavam na cota, eles ainda tinham todo um processo de comprovar que eles podiam participar dessa cota, mostrar que ele tem uma deficiência e assim por diante. O que a CESU, a Secretaria de Educação Superior, junto com a SEGAP, fez foi integrar a base de dados de Registro Nacional de Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos junto ao SISU, e quando uma pessoa que fazia o processo da cota de PCD, ela passava, automaticamente era verificado se ela estava dentro do Registro Nacional de Pessoas com Deficiência, e ela não precisava mais comprovar o seu processo, se ela tinha ou não deficiência. Caso esse dado não existisse dentro do Registro Nacional, aí sim ela fazia o processo de comprovação. A gente está falando de uma aceleração de 18 mil pessoas nos seus processos de matrícula. Isso não é pouco, a gente está falando de um grupo muito vulnerabilizado pelas próprias políticas públicas, e o simples fato de fazer
ela não passar por um constrangimento, ou mesmo ela ter que gastar uma energia enorme tentando comprovar novamente a sua deficiência para a universidade, a ideia aqui foi acelerar esse processo e facilitar o processo burocrático da própria instituição. E, por fim, a gente traz um caso, que é o caso de mensageria para os estudantes, em que a gente coletava, através do login GovBR, o número de telefone de todos os concluintes e pessoas que eram potenciais de fazer avaliações nacionais, como é o caso do Enem e o caso do Enseja, que é uma avaliação que possibilita para pessoas adultas, né, e mais velhas poderem tirar a conclusão do ensino médio através de uma avaliação. A gente disparava mensagens de nudge para que elas tivessem maior participação nisso, e a gente começou a verificar, já estamos fazendo avaliações de impacto, a gente tem evidências de que o impacto é positivo, de que as taxas de inscrição nessas avaliações passaram a aumentar a partir desses nudges, né, dessas mensagens que eram feitas através desses aplicativos. Então, eu trago esses 3 casos mostrando basicamente que um dado que se prestava à educação básica para a educação superior, uma breve integração, ele começa a ajudar a elaboração da política pública e facilitar o desenvolvimento administrativo das instituições, mas também uma inovação jurídica, ela nos permite justificar muito rapidamente o porquê que nós estamos fazendo isso, sem se preocupar, e claro, se preocupar no seu sentido de, sem a gente ampliar a burocracia que pode existir, voltada ao compartilhamento de dados. Então, é respeitando a LGPD, respeitando os processos de coleta de dados, mas tendo um fim muito claro, que é a melhoria da própria política pública. E aí, para avançar aqui, e a gente trazer o que o Ministério da Educação, para além das práticas do que ele vem fazendo, ele vem construindo, a Educadados, ela obriga o Ministério da Educação a criar uma plataforma de compartilhamento de dados. E a gente está, nesse momento, desenvolvendo a Plataforma Nacional de Dados da Educação, que ela tem 3 principais componentes. O primeiro delas é um módulo de dados, que tem uma função de curadoria dos principais dados do governo federal e da educação como um todo, e alocar ela em um único lugar. Então, normalmente, quando os pesquisadores vão procurar um dado, ele entra em dezenas de sites, e a ideia é que ele entre a partir de agora, a partir apenas daqui desse módulo de dados, procure um dado do SAEB, um dado do SISU, um dado do ProUni, e com muita facilidade ele tem acesso e possa fazer sua pesquisa com facilidade a partir daqui, tirando aquele prazo longo de ficar buscando isso em diversos sites. O segundo a gente está montando uma série de painéis com os dados educacionais que nós temos, da creche até pós-graduação, para o lançamento, que nós temos a expectativa de acontecer dentro dos próximos meses, ou pelo menos a abertura do site, colocar 7 painéis que vai falar tanto da educação básica, da IPT e da educação superior, e, mais do que isso, a plataforma ela vai ter um login GovBR que nos permite um secretário de educação ser reconhecido, um reitor ser reconhecido, e ele ter painéis personalizados para a instituição dele ou personalizados para o município ou para o estado dele, e que ele utilize isso para o apoio de tomada de decisão, né? E por fim, que a gente tem expectativa de lançar até o final do ano, é a disponibilidade de uma área de APIs que permita com que os dados do governo federal possam ser consumidos através do próprio sistema da plataforma, para que a gente consiga fazer esse tipo de integração e disponibilidade de dados muito mais rápido. Eu vou trazer um caso aqui que pode vir a ser implementado, que é, por exemplo, o Ministério da Educação ele tem os dados do ProUni, né, que ele é uma base de dados em que a gente atualiza recorrentemente de todos os alunos do ProUni, suas frequências, e muitas cidades do Brasil, eles dão um passe livre universitário para estudantes que estejam na universidade ou mesmo fazendo o ProUni ou uma instituição pública. E muitas vezes o que acaba acontecendo? Ele pede para esse aluno ter esse tipo de benefício, ele precisa levar um calhamaço de documentos para conseguir comprovar. A ideia é que a gente aqui, a partir de uma API como essa, um município, uma secretaria de transporte, consiga integrar a API de consultar aluno no ProUni ao seu sistema de bilhete universitário, e ao invés da pessoa mandar um calhamaço de documentos, ela sozinha consegue jogar a informação do CPF dela e voltar um sim ou não, se eu sou matriculado no ProUni ou não, e isso cortar o tempo burocrático da administração pública para conceder esse benefício. Isso é um caso que a gente está trazendo, a gente ainda está construindo uma série de APIs para que a gente vai precisar de reflexões de como
disponibilizar essas APIs, mas também de mapear quais seriam as inovações que o serviço público poderia construir. E aí, indo para os finalmente, né, o que o Ministério da Educação vem constituindo? O primeiro deles é a implementação de regulamentações, né? A gente não está descontinuando os projetos e os trabalhos que já existem em diferentes frentes no Ministério da Educação por causa da Educadados. Ao contrário, a gente está criando uma governança em volta disso. Então, eu já vi aqui na mensagem que alguém perguntou do GoPG, né, que é o parâmetro de interoperabilidade da pós-graduação da CAPES. O nosso objetivo é fazer com que o GoPG ele entre dentro do arcabouço jurídico da Educadados e se institucionalize como obrigatório nacionalmente, ou pelo menos que se institucionalize como a referência de como fazer uma interoperabilidade na pós-graduação. Eu estou trazendo um caso aqui, né, que não é descartar o trabalho longo que já foi feito ao longo dos últimos anos, mas sim que os diferentes padrões de interoperabilidade que já existem, eles sejam racionalizados entre si. A gente tem padrões de interoperabilidade sendo construídos na educação básica, padrões de interoperabilidade sendo construídos na educação profissional e tecnológica, na educação superior e na pós-graduação, e também em residências médicas e assim por diante. A gente precisa fazer com que esses diferentes padrões possam conversar entre si. A Educadados, ela nos obriga nessa direção e ajuda a fazer com que, se a gente quer construir a trajetória do estudante, os diplomas necessários para isso ser feito, a gente precisa fazer com que esses padrões de interoperabilidade conversem entre si. E aí é onde tem a vertical nossa de governança e articulação, né, que está sendo criado o Comitê Consultivo da Educadados, que ajuda a articular diferentes instâncias no Ministério da Educação e federais para dizer, olha, para esse caminho que a gente tem que ir para que a gente consiga integrar dados da educação básica com a educação superior e tirar os benefícios máximos que essas informações têm. O terceiro ponto é a criação de infraestruturas tecnológicas, que precisa avançar, né, na capacidade nos debates nacionais, mas eu trago aqui novamente uma referência da educação básica, que é o MEC Gestão Presente, é uma infraestrutura tecnológica de integração de dados e interoperabilidade junto com estados e municípios na educação básica, e ele é muito recente, ele é de 2024 para cá e está sendo expandido. A pergunta que fica é, como que a gente vai fazer isso para a educação superior? Quem que vai ser esse ambiente? Nós temos diferentes tecnologias sendo implementadas e discutidas. A pergunta que a gente tem que fazer é o que racionaliza a integração de dados junto à educação superior, para que a gente consiga tirar o máximo de benefício para a própria política pública. E, por fim, nós estamos construindo toda uma parte de apoio técnico e de formação. Tá? Então, eu não quero aqui me estender, já falei uns 25 minutos, e eu fico agora à disponibilidade para a gente tirar algumas dúvidas e contribuir para o debate aqui do TED Talks. Obrigado. O espaço está aberto para perguntas e debates sobre o seu TED. Muito bem, estamos aqui. Pessoal, a gente pede desculpas aí pelo link de transmissão, tivemos aqui a lotação da sala e a gente liberou o EduPlay também da RNP para os demais participantes. Então, pedimos aí desculpas pela primeira vez que a gente está usando esse sistema aqui da RNP, a gente está aprendendo juntos, tá? Então, estamos aí avançando. Obrigado, Daniel, aí pela apresentação, né? Daqui a pouco ele já tem outro compromisso. Temos aqui algumas contribuições aqui no chat. Para quem está no EduPlay, pessoal, pedimos desculpas, vocês não vão conseguir interagir aí, mas depois vocês podem mandar também as perguntas para a gente por e-mail, a gente vai, depois envia para os palestrantes. Então, aqui algumas contribuições aqui, Ana Maria, que coisa mais linda, estou encantada, vou analisar, vou usar esses materiais para melhorar os meus portfólios de análises. Viviane aqui, Barroso, excelentes iniciativas. A Ana Maria também complementou, peguei as bases de dados federais para uma outra atividade, foi bem assim, entra de um lado, vai para outro, até chegar no CSV. O Thiago Mendes Borges, como é que ficam as iniciativas como o GOPG da CAPES, que já está exibindo ações de instituições para integração? Ótimo ponto. Fábio, eu estou vendo também aqui a possibilidade, eu já reconheci duas grandes perguntas aqui, né? Uma do GoPG, perguntada pelo Thiago, e outra da Carol, perguntada sobre
evasão e parece que tem uma sobre rede pública e privada, do Paulo. Eu posso agregar essas 3 perguntas Claro, e a por gente favor. lê aqui rapidinho? Então, vamos lá. O Tiago, e como ficam as iniciativas do GoPG da CAPES, que já está exibindo ações das instituições para integração? Primeiramente, as iniciativas não param. O que a Educadados vai começar a fazer, a gente vai começar a mapear as diferentes iniciativas aqui do Ministério da Educação, junto com as suas vinculadas, que a gente está falando de FNDE, INEPES, CAPES e a HU Brasil, a antiga EBSER, né, e entender o que está sendo feito do ponto de vista de interoperabilidade. Um dos desafios do GoPG hoje, e eu não posso falar pela institucionalidade da CAPES, mas eu posso falar aqui enquanto diretor de governança e integração de dados daquilo que eu entendo, é que um dos grandes desafios é a gente conseguir normatizar isso para que haja um avanço mais rápido do GoPG junto com as instituições. Ao normatizar isso dentro da Educadados, a gente corta muitas burocracias de não precisar fazer um ACT, não precisar fazer um termo de adesão, e as instituições já entenderem que essa é o referencial da pós-graduação de integração de dados e a gente acelerar normativamente, negocialmente, esse processo de integração. Então é isso que a gente está agora discutindo com a CAPES, de entender como fazer esse processo, né? Do ponto de vista aqui da pergunta do Paulo Vitor, esse projeto vai se restringir às instituições públicas ou vai abranger as privadas também? É muito importante a gente pautar, né? A gente está falando de uma lei complementar, é a maior lei que existe, abaixo apenas da Constituição Federal. Isso faz com que, na prática, não seja um projeto, seja uma política de Estado e não uma política de governo. Então, ele tem que continuar, independente de quem esteja ocupando o cargo no Ministério da Educação ou no governo federal. E, por se tratar, a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, ele é um capítulo inteiro do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação, ele abarca toda a educação brasileira, da creche até a pós-graduação, das instituições públicas e privadas. Então, quando a gente está falando de integração de dados, quando a gente está falando de benefícios dessas informações, em um momento, as instituições privadas também vão ser inseridas nisso, sabendo que a gente vai fasear essas partes, principalmente com os atores mais próximos nossos, né? A gente está falando das universidades federais, que são atores importantíssimos para o conhecimento, que podem trazer os mais benefícios a partir dessa integração, e a gente também está falando de complexidades tecnológicas, né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 178 mil escolas. Dentre essas 178 mil escolas, são 138 mil escolas públicas e tem diferentes redes aí, né? Escolas de rede privada, que tem uma capilaridade diferente, né? Que não estão em formato de rede. Isso é um baita de um desafio. Mas as instituições privadas também estão inseridas e a gente está em discussão com diferentes atores, também das instituições públicas, tanto da educação básica quanto da educação superior, de como fazer esse processo. E aí eu só reforço, né? A lei ela é muito recente, do final de outubro, novembro do ano passado, então a gente está construindo esse movimento, e o que está se criando aqui é como se fosse algo parecido com a Rede Nacional de Dados em Saúde do SUS, né? A gente está criando a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, do SNE, que é o Sistema Nacional de Educação. A Carol fez uma pergunta bem objetiva, né? Como utilizar o dado da Educadados para enfrentar a evasão nos cursos superiores? Eu não sei te responder hoje isso, Carol, com velocidade. Um dos grandes desafios que se tem é a gente ter a integração de dados da educação superior, né? A gente não sabe, no nível do aluno, onde é que ele está, se ele está evadindo, para onde ele está indo. Quem sabe são as instituições. O que provavelmente a gente vai poder ajudar a construir num primeiro momento é essa integração para a criação de registros nacionais dos alunos da educação superior e, a partir desses registros nacionais, criar mecanismos de integração para ajudar vocês a combaterem a evasão. Por isso que eu falo, é uma construção contínua que depende de uma governança contínua e pensado pelas políticas públicas e para as políticas públicas. No final das contas, Educadados, ela tem que ser entendida como a tecnologia em prol dos direitos educacionais, né? E que direito a gente está falando aqui que a gente está perdendo? A gente está falando de um direito de poder concluir o curso, e no caso a evasão, ele é o antidireito, né? Ele está indo na contramão disso, e a gente precisa fazer com que os dados ajudem a gente a tomar essa decisão. Então, Fábio, eu não sei se você quer abrir para mais alguma, eu consigo mais um minutinho aqui, mas também, se não, eu agradeço, tá, Fábio? Acho que é uma pergunta aqui que ficou comum aqui, é se o pessoal já tem acesso a essas bases. Acho que isso é uma informação
Importante. Ótimo. A gente está em construção da plataforma, a expectativa é o lançamento desse ano, e as bases de dados, a partir do lançamento, a gente já vai ter na parte de módulo de dados, uma série de bases de dados disponíveis, né, sejam elas agregadas a nível de indicadores, sejam elas desagregadas, mas sempre respeitando bases de dados anonimizadas num primeiro momento para aquilo que é do módulo, né? A gente está falando aqui de fazer downloads em CSV, fazer downloads de informações que tem como uso tanto o corpo técnico quanto a própria população que queira fazer pesquisa. Porém, para a parte de APIs, a gente teria as APIs para consulta e algumas delas podem disponibilizar informações a nível de indivíduo conforme os projetos que forem aprovados pelo MEC. Então, só para contar, a expectativa nossa a expectativa é acontecer esse ano, e assim que tiver disponibilizado, a gente vai divulgar essas informações para toda a rede federal, para a Andifes. E um dos pedidos que eu faço é utilizem o CGTIC, a Andifes, como canais também de informação para se chegar ao MEC. Esse ambiente como Tech Talks, esse ambiente de discussão que a CGTIC tem, nos ajuda muito a saber quais são os horizontes daquilo que vocês, das universidades federais, dos institutos federais, precisam para ajudar o governo federal a tomar a decisão. Eu acho que é por aí, viu, Fábio? Muito bem, obrigado, Daniel. Tem várias outras perguntas, mas eu sei que você já está com um compromisso aí com o ministro. A gente te agradece, então, imensamente. A gente libera aí para a próxima atividade sua que a gente continua aqui. Obrigado, Daniel. Maravilha. Obrigado, Fábio. Grande abraço a todos e a todas. Pessoal, a gente vai enviar depois as demais perguntas, tá? Que vocês colocaram aqui no chat. E outras perguntas para quem está no EduPlay, tá? A gente teve aí hoje a primeira alteração aí da nossa plataforma hoje. A gente está com apoio aqui da RNP hoje. E estamos testando aqui, né? Então, tivemos aqui o limite de 150 aqui no Conferência Web. E depois a gente acabou colocando no EduPlay e a gente mandou e-mail para todos que estavam inscritos, já informando que estava a outra sala lotada, tá? As demais perguntas, quem não está aqui no Conferência Web, depois quem quiser mandar perguntas, depois a gente vai abrir um outro formulário para vocês mandarem, a gente compila as perguntas e enviamos para os dois palestrantes, tá bom? A gente também teve uma alteração de pauta, de ordem de apresentação. O Daniel Castro tinha um compromisso de reunião com o ministro na sequência, a gente inverteu a ordem, tá bom? Então, para quem acha que perdeu a palestra do Fábio Predolin, a gente vai fazer agora, tá bom? Então, uma visão que conecta a infraestrutura nacional de dados às rotinas e desafios reais das universidades federais. Essa foi exatamente o que nós discutimos aí sobre o avanço da segurança e inteligência junto com o Daniel Lopes de Castro. E agora a gente vai para o nosso relato técnico. Como inovar na capacitação de servidores de tecnologia da informação e comunicação usando microaprendizagem e linguagem simples. Como engajar equipes e criar materiais que são facilmente replicáveis em outras universidades federais. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Eu vou convidar o Fábio Predolin, que é analista de tecnologia da informação da Superintendência de TI da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, para apresentar o relato técnico. Este é um case premiado no WTIC-IFES do ano passado. Fábio, Xará, o microfone é seu. Olá, bom dia. Bom dia a todos os participantes desse Tech Talks. Muita alegria estar aqui compartilhando esse relato aí com vocês. E depois de um assunto tão legal aí que foi o que o Daniel trouxe para a gente, faz parte um pouco do meu dia a dia também e me interessa bastante isso que o Daniel veio apresentar, né? Mas o assunto que eu vou tratar com vocês, como disse o Fábio, né, é um pouquinho sobre questões aí de microaprendizagem, como é que a gente usa isso e como é que é o nosso relato, como é que foi a nossa experiência e está sendo, né?
O Fábio já me apresentou, eu sou analista de TI aqui na Superintendência de Tecnologia da Informação, na Unifesp. Eu estou lotado na chefia da Divisão de Inteligência e Gestão da Informação. A minha audiodescrição, eu sou branco, meia-idade, cabelos grisalhos, uso óculos, né? Não dá para ficar sem ele para ler. E estou com uma blusa de lã, porque aqui em São Paulo o dia está frio e chuvoso, né? Então, bom dia a todos aí. E vamos começar a conversar um pouquinho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Vamos lá. Pronto, estão vendo? Acho que sim, né? Pronto, legal. Então, para iniciar esse tema sobre inovação na educação institucional, né? Eu primeiro lembro aqui de que não fui sozinho eu nesse projeto todo, né? Tá aí o Valfran, que foi uma pessoa que trabalhou e tem trabalhado muito com a microaprendizagem, o Alexandro, que também estava envolvido nessa primeira avanço nosso, Leandro Capelano, Daniel Pena, e o Fábio também participou aqui também desse projeto inicial. O que eu quero trazer para vocês? Eu vou contextualizar um pouquinho, dizer qual foi o método que nós usamos e os resultados, né? Então, o percurso que a gente fez justamente era por uma questão de preocupação de que a gente precisava transformar o nosso processo formativo dentro da nossa superintendência, né? Então, eu trouxe até aqui uma frase que eu acho que, para quem age na área da educação, pensa assim, né? Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, o que a gente aprende, a gente transfere, o que a gente ensina, a gente também está aprendendo, né? É uma troca. E nesse conceito do que nós trabalhamos aqui, acho que para muitos aqui que estão no setor público, tem uma certa dificuldade para transformar esse processo formativo. Eu digo que isso não é só uma exclusividade do setor público, mas o setor privado também enfrenta dificuldades na educação e na aprendizagem, né? Eu trabalhei um bom tempo em empresa privada e a gente também tinha grandes desafios. Então, os desafios são de tamanhos diferentes, mas são muito próximos, vamos dizer assim, né? E o que a gente ouve é o seguinte: as nossas equipes, os nossos colegas e a gente mesmo, tem hora que vai dizer isso, eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir alguma coisa e eu não tenho tempo para parar, para aprender alguma coisa nova. Ou fica muito corrido. Que hora que eu vou estudar isso? Como é que eu vou fazer algum processo de aprendizagem, né? E aí a gente tinha aí uma situação, né, que o próprio PDTIC, o Plano Diretor de TIC, elaborado para a Unifesp, nos impunha ou nos convidava a uma ação melhor na formação das nossas equipes. Então, esse projeto vai apresentar como que foi a nossa experiência de microaprendizagem. Isso foi direcionado a uma capacitação de mais ou menos uns 120 servidores da nossa área de TI, né? Ele trabalhando nessa estratégia de microaprendizagem, linguagem simples e IA generativa, de uma forma a transformar os processos formativos, né? Então, vamos dar um passo aqui adiante. A questão aqui está nessa proposta de valor aqui.
produzir mais conteúdo ou redefinir a minha arquitetura de processo de aprendizagem? A gente não queria trabalhar em produzir só mais um conteúdo para formação, mas a gente queria trabalhar com um processo que realmente fizesse uma diferença na nossa equipe. E foi aí que apareceu, né, que nós elaboramos a nossa estratégia como essa nova arquitetura para aprendizagem. E os 3 pilares dessa nossa estratégia de intervenção contaram com, primeiro, a microaprendizagem, disponibilizar esse conhecimento em unidades concisas, o que a gente pode chamar aí de pílulas, para um consumo de demanda e aplicação imediata, aquele que a gente chama de just in time, né? É uma microaprendizagem, uma gotinha, uma pílulazinha sobre aquele tema. Uma linguagem simples de comunicação, uma comunicação clara e objetiva, e isso é um desafio, né? Porque temas técnicos são muito complexos, né? Mas a ideia era que, para que se fosse uma pílula, fosse de uma linguagem direta, clara, concisa. E o uso da IA generativa, né? Uma ferramenta para acelerar a produção de conteúdo, porque a gente está falando que a gente não tem tempo para aprender, a gente também não tem tempo para produzir isso com muita tranquilidade, né? Então, o uso da ferramenta de IA para que a gente pudesse ter uma produção de conteúdo, mantendo uma curadoria humana como elemento central estratégico, não deixar para a IA resolver, mas com a nossa curadoria. E foi essa nossa proposta que a gente veio trabalhando, né? A proposta, então, resumidamente, integração estratégica entre microaprendizagem, linguagem simples e inteligência artificial generativa. E aí eu tenho uma pergunta para você. Veja, isso te interessa? Você passa por essa realidade aí onde você está? Você também tem essa dificuldade aí? Eu acho que muitos devem estar dizendo, olha, a gente também tem essa dificuldade. Eu imagino que isso não seja exclusividade nossa. Então, essa proposta nossa, baseada nesses 3 pilares, veio com o objetivo, então, de capacitar esses servidores da TI, da Unifesp, transformar processo de produção e disseminação de conhecimentos técnicos e desenvolver uma metodologia que a gente pudesse replicar. E que é isso que a gente hoje está fazendo, replicando um pouquinho desse conceito e dessa experiência com vocês. Vamos falar um pouquinho das metodologias. E aí a questão aqui é justamente essa pergunta, logo aqui de início. Se o aprendizado que eu vou tratar aqui pudesse acontecer em 3 minutos, na hora do cafezinho, durante o cafezinho, como é que seria, né? O desafio, então, aqui que a gente teve é tratar esses temas complexos, criar conteúdos com objetividade e que sejam eficazes e ainda ter engajamento. Esse é um grande desafio que em qualquer situação a gente teria, né? Falando sobre trazer aí uma proposta de treinamento, de formação dentro de uma equipe, né? O complexo aqui disso aqui assim, a gente já trabalha, faz isso de algumas formas mais clássicas. Eu monto um treinamento, eu crio uma apostila, no serviço público eu vou gerar um documento, vou fazer um despacho dando uma orientação, mas isso é bastante complexo e requer que a gente pare para fazer uma leitura mais demorada, né? E o modelo proposto aqui é um modelo de inovação frugal, aquela coisa que eu tenho baixo custo para implementação, eu tenho
um alto potencial de replicar, e a ideia é que eu faça isso de 2 a não mais que 15 minutos. 15 minutos já é muito. Então, a gente reduz bastante isso, né? Faz usando uma linguagem simples, sem muito termo técnico, e usa a IA generativa para auxiliar a produção eficiente disso. Você acha que isso seria tranquilo? Você conseguiria replicar no teu local de trabalho? Veja só, a gente trabalhou com uma pesquisa e produção desse conteúdo e trabalhamos por temporadas temáticas. Então, a gente trabalhou alguns temas, fizemos uma curadoria desse conteúdo com esses temas essenciais e utilizamos para esse trabalho, né, toda uma... Deixa eu mudar aqui para a gente acompanhar. Toda um ecossistema tecnológico. Então, trabalhamos para esse conteúdo frameworks a respeito dessas primeiras temporadas temáticas que nós implantamos. Falamos um pouco sobre gestão de projeto e PMBOK e falamos sobre ITIL, ITIL 4. Eram 2 temas que a gente precisava trabalhar e formar com as equipes, né? Então, o ecossistema que a gente utilizou, muitas versões gratuitas, né? Não tínhamos verba para fazer algo tão elaborado ou que custasse, né? Então, usamos o Canva para a criação de identidade visual dos materiais gráficos, usamos o Notebook LM como assistente de pesquisa para estruturar os nossos roteiros, o Eleven Labs para geração de narrações, o voz sintética com uma alta qualidade. O Google Classroom foi usado também em uma das nossas experiências como plataforma para distribuir materiais complementares. Então, a ideia foi utilizar de todo esse ecossistema gratuito e trabalhar esses temas que nós implantamos aqui como os 2 modelos iniciais, né? Aqui, então, está o primeiro trabalho nosso, né? Desenvolvido e divulgado em 24, que foi uma temporada de 25 temas selecionados com base nas áreas mais relevantes da gestão de projeto, conforme seguindo o PMBOK, e ali algumas pitadas de alguns elementos interessantes na nossa estrutura particular aqui da Unifesp. Então, nós puxamos ali alguns temas que para a nossa equipe faria sentido, mesclado ali com as questões de gestão de projeto pelo PMBOK, e lançamos esses 25 cards sobre projeto básico, né? Então, o que é projeto básico? E aí a gente aqui tem um conjunto desse projeto básico que eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês vejam como exemplo. Opa, aqui. Esse aqui, então, foi essa temporada. Como é que nós trabalhamos com essa temporada? Nós encaminhamos a temporada por Google Chat, que é uma ferramenta de comunicação que nós temos com toda a equipe, e também pelo e-mail institucional. Então, divulgamos por esses 2 canais, com a adesão de toda a STI, e o formato era uma imagem em estilo de card, com uma clareza e objetividade, e alguns a gente até tinha uns links com informações complementares para aqueles mais curiosos. Então, hoje, esses cards estão disponíveis aqui. No final da apresentação, vocês podem acessar essa apresentação e vocês depois terão acesso a esses cards também. Mas, olha, ele aparece, então, aqui de uma maneira
condensada num único site, mas ele foi sendo enviado semana a semana para a nossa equipe, contando um pouquinho do tema projeto. A outra informação que nós trabalhamos foi a informação a respeito do Expresso ITIL. O Expresso ITIL foi uma outra temporada que, na verdade, começou com a temporada Expresso ITIL e ele se expandiu com a segunda temporada aí de histórias do Expresso ITIL. Já nesse momento aqui, isso foi desenvolvido em 24 e divulgado em 25 com o propósito de ensinar esses conceitos fundamentais sobre a gestão de serviço. E com essa gestão de serviço, com foco na biblioteca ITIL 4. E foi estruturado em 2 temporadas, né? E os formatos dessa microaprendizagem, eles contaram com vídeos, com clareza e objetividade, desenvolvidos com a ajuda de Canva, Everlabs e Napkin IA, né? E a divulgação dos vídeos por e-mail e chat institucional também, mas havia uma extensão no Google Classroom para registro dos temas e distribuição de materiais complementares e quizzes para fixação. Então, nesse aí a gente teve a adição de alguns elementos diferentes, né? Então, se vocês depois quiserem também, ambas as temporadas estão divulgadas e vocês podem depois também acessar. E o interessante, na Expresso ITIL, história do Expresso ITIL, entrou alguns elementos um pouco diferentes. Tem musiquinha, tem vídeo com uma historinha. Então, são outras formas da gente aplicar aí a microaprendizagem, né? Então, essa foi a nossa experiência e os resultados disso. Na primeira temporada, os engajamentos eles aconteceram dessa maneira aqui, a gente observando no próprio chat a participação, o engajamento comportamental depois com o YouTube, com as informações no YouTube, também teve a questão de retenção e média de usuários participando, e a receptividade institucional, os temas relevantes, e a gente começou a ouvir o pessoal responder nas reuniões, dizendo, olha, já vi, estou acompanhando. Então, olha aqui, por exemplo, essa aqui na playlist mais acessada. Então, começamos a observar e concluir, né, que a equipe estava se engajando. Esse tipo de coisa a gente ainda tem outras melhorias e sempre tem novas ideias, né? Então, as perspectivas do futuro sobre isso é que a gente possa ainda fazer e usar outras formas de tratar a microaprendizagem, como animações, com micronarrativas, como história em quadrinhos educacionais, como pesquisa, novas formas, sistemas de conquista gamificada. O que a gente fez de quizzes era uma pequena gamificação, mas foi complexo engajar, então ainda existe coisa para melhorar aí, né? Então, a aprimoração de formas de feedback, incorporar novos recursos de IA e abordar tema mais abrangente, porque isso a gente entende que não é uma ferramenta só para TI, mas é uma ferramenta para toda a comunidade. E com isso, eu quero dizer para vocês que nós estamos caminhando, e já caminhamos mais coisas. Para quem vai participar do WTKIFs, tem um tema nosso que está lá para apresentação, que eu acho interessante depois que vocês acompanhem, tá? Já estou dando spoiler, que vai ter novidade lá. E essa foi a nossa experiência. A gente observou essa participação de todas as equipes, né, de TI, e
o resultado foi bastante interessante, né? Então, acho que aqui abre um pouco para a criatividade de cada um. E é isso. Agradeço a atenção de vocês. Aqui está o nome de todo mundo que participou desse trabalho. Se vocês tiverem interesse em consultar lá no repositório do WTKIFES, o link está aqui também. E você pode obter informação, eu vou colocar aqui no chat, o link público dessa apresentação, e você consegue acessar todos esses links aí, que eu mostrei para vocês. Estou colocando aqui no chat. Pronto. Esse aqui é o link da apresentação. E vocês vão conseguir acessar aí todos os links do repositório e das experiências aqui que nós fizemos e que eu apresentei. Obrigado. Fábio, contigo. Excelente. Que bom, Fábio, pela apresentação. Temos aqui um espaço, pessoal, para perguntas. Se alguém quiser levantar a mão, a gente tem a possibilidade de quem está aqui pela conferência web fazer a pergunta ao vivo ou enviar a pergunta pelo chat. Quais são os próximos passos aí, Fábio Predolin, em relação à evolução aí do que vocês estão fazendo? Conta aí para a gente, spoiler aí o que vocês têm aí de roadmap para microaprendizagem. Então, essa é uma questão que a gente sempre está de olho no que a gente pode utilizar de recurso, né? Então, um recurso que a gente trabalhou bastante foi essas questões de vídeo, de animação, sair do texto para uma coisa mais dinâmica. Eu acho que a segunda temporada do projeto aqui do ITIL foi bastante interessante. Eu convido vocês a darem uma olhadinha lá, porque tem historinha, vamos dizer assim, como é que o mineiro diz? Caso, né? Vamos contar um caso aqui do que aconteceu. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou então, assim, vamos contar como é que isso funciona. Será que dá para a gente contar isso por música? Então, teve composição musical. Usamos a IA para compor música, para contar como é que o negócio funciona. Essa fase aí, que quem trabalhou bastante nisso foi o Valfran e o José Viana, estavam bastante envolvidos com isso, né? E tinha mais gente lá nessa equipe. Então, houve um avanço, né, de outras maneiras de a gente produzir. E a novidade que vai ter é sobre histórias em quadrinhos. Então, assim, eu não vou contar muita coisa, não quero estragar a surpresa, mas para quem for no WTKIFES, e depois, quando for publicado, vocês vão conhecer essa outra maneira que a gente descobriu aqui de fazer microaprendizagem. Muito bom. Temos aqui mais algumas interações aqui da plateia. O pessoal perguntou qual foi o evento que o professor Fábio comentou. Foi o WTKIFES, né? Exato. Certo? Uhum. E agora a gente tem o WTKIFES agora também em agosto, né? Já dando spoiler aí que vai ser nas Serras Gaúchas, na segunda semana de agosto. O material que o Fábio Predolin divulgou aqui, pessoal, no chat, quem está pelo EduPlay está sem acesso, a gente manda por e-mail, tá? Então vocês fiquem bem tranquilos. O material que o pessoal postou aqui no chat, a gente vai estar enviando depois aqui o material que o Fábio Predolin postou aqui, a gente depois divulga por e-mail para todos, tá? Tem um Canva, tem aqui, tem as histórias de sucesso do ITIL, tem o canal do YouTube também e o material dos slides que ele apresentou, tá?
Conta aí mais um caos, Fábio. O que mais temos aí de bom, né? O pessoal está bem tímido aqui no chat para pergunta. O pessoal está tímido? Não, eu acho assim que a gente pode partilhar aqui a respeito disso, que existe uma infinidade de temas que a gente pode trabalhar. Um tema que está aqui no meu radar para os próximos tempos aí é falar um pouco sobre dados para dentro da universidade, não só para TI, porque existe uma lacuna no conhecimento de como a gente tem disponibilizado os dados na universidade. Aqueles dados abertos e painéis são informações bastante importantes. Então, a gente está pensando em como atingir essa população, porque uma coisa é você trabalhar com uma equipe que é tecnologia, outra coisa é você trabalhar com um público que usa tecnologia, mas não é de TI. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias. Então, é voltar para a mesa, né? Repensar qual é a nossa necessidade e como é que eu vou, qual é a estratégia que eu vou fazer para abordar esse tipo de pessoa, né? Esse grupo, né? Então, é redefinir o processo, repensar, achar uma linguagem simples para falar de algo que tem complexidade e usar, né, a IA para ajudar a gente a estruturar isso, né? A ideia é sempre essa, né? Então, buscar ferramentas gratuitas, buscar coisas que estão na mão. Não precisa ter algo tão complexo para você poder ensinar o outro, né? Você consegue fazer isso de uma maneira simples e transferir aquela aprendizagem, né? Acho que é bem por aí. Que legal, Fábio. Tem algumas ferramentas, né, que eu uso para esse tipo de desenvolvimento, né? Tem um notebook LM, né? Se faz agora os vídeos dentro dele na versão gratuita. Eu acho que você consegue, né? Provavelmente fazer, acho que microaprendizagem, microlearning dentro do notebook LM. Fica uma dica aí de uma ferramenta que eu tenho usado aí no dia a dia. E ele faz vídeos curtos, áudios também, ele faz, né, coisas interativas. É uma forma rápida, dinâmica para usar, para quem já não conhece, tem uma ferramenta aí que eu acho que dá para replicar. Tem alguma outra, Fábio, que você recomendaria para quem está querendo montar os seus vídeos, montar os seus áudios ou vídeos de microaprendizagem? Então, o pessoal que montou, aprofundou um pouco mais nessa etapa de vídeos, usou o Evan Labs para fazer todas essas narrações. A gente já produziu muito vídeo usando o próprio Canva. O Canva proporciona para você algumas facilidades de montar isso, né? Não é tão complexo de fazer, então você consegue dar uma solução bastante simples, né? O pessoal está falando aqui de dancinha no TikTok. Não, dancinha no TikTok eu acho que... Não sei, né? Por que não? Não sei, eu não sou bom de dancinha no TikTok. Você coloca um avatar, não precisa, tem um avatar, você cria um avatar e coloca você dançando. No avatar fica bom, né? No avatar pode ser que funcione. O Paulo perguntou aqui se chegamos a considerar o GitHub ou o GitLab para essas pílulas de conhecimento. Acreditam que isso contribui para otimizar a integração com os times de tecnologia? Poderia ser um ambiente também, né? A gente precisa só entender como é que é a interação. Isso vai depender muito de cada equipe, do perfil, né? Se a gente trazer isso para uma equipe que é extremamente técnica e trabalha direto no Git, talvez seja legal, mas a equipe nossa, ela é bastante heterogênea.
apesar de ser de TI, mas tem frentes diferentes, ações diferentes, depende de quem a gente quer atingir, né? Então, o lugar e a maneira de você apresentar o conteúdo vai variar com o público, né? O lance é a ideia da microaprendizagem, de trazer pequenos conteúdos para vir como pílula. Agora, a forma, o local, a gente precisa sempre estudar. Para cada temporada, para nós foi uma novidade, porque a gente tem que repensar como que essa informação vai chegar a quem a gente quer, né? E de qualquer jeito, é disponibilizado atualmente no YouTube, né? Como canal para o público em geral. Não só para a equipe interna, mas ele está como canal público no YouTube. Exatamente. O Expresso White, o Histórias do Expresso White, está em canal público no YouTube. O projeto básico, como ele foi construído em forma de card, ele está numa página web, também divulgada, né? Mas ambos esses projetos, eles foram sempre entregues em gotas, em pílulas para a equipe, né? Ele está hoje assim, porque a gente terminou a temporada. Mas a construção, como é que a gente trabalha isso? A gente pensou tudo isso, planejou, e depois de planejado, a gente criou, então, todo esse percurso, né, que a gente levaria para essa formação, e foi montando em pequenos blocos também, porque também não dá para você produzir isso numa vez só. A produção desse conteúdo, você pensa ele para toda a temporada, mas você vai efetivamente elaborando e divulgando por pequenos blocos. Então, por exemplo, na temporada do projeto básico, eu fiz os 5 primeiros cards. Eu sabia o tema de todos e o que eu ia abordar, mas eu não tinha ele totalmente elaborado. A gente vai também construindo isso, o produto, junto com as temporadas, né? Então, é uma maneira de a gente ganhar tempo e ir também percebendo qual é o retorno da equipe. Você pode fazer pequenos ajustes na trajetória. Se você produz tudo isso no primeiro dia, já está com toda a série pronta, você não vai conseguir depois, vai ter retrabalho para ajustar alguma rota. Então, essa é a surpresa, Alexandro. A nossa última produção, que está indo para o nosso WTKIFs agora em agosto, é o PDTIC em quadrinhos, né? Então, eu não vou entrar no detalhe disso, não, mas porque eu acho que isso é surpresa. Eu acho que vocês têm que participar. Quem não for participar vai ver depois no nosso repositório da WTKIFs, mas a história lá é em quadrinhos agora. E tem algumas outras ações que foram acontecendo juntamente lá. Então, assim, fiquem atentos, acompanhem, porque tem coisa muito interessante lá. Esse é para os fãs de história em quadrinhos, né? É isso. Muito bem, Fábio Álvares Predolin, agradecer aí a presença hoje, prestigiando como relato técnico o pessoal da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, campus da Reitoria. Obrigado aí pela apresentação do relato técnico sobre microaprendizagem para profissionais de TI. Tivemos aí, adiantando, né? Tivemos anteriormente, para quem chegou depois, o Daniel Lopes de Castro teve que fazer a inversão, a gente fez a apresentação dele, foi bem mais curta a apresentação do tempo que ele tinha, por isso que a gente praticamente está conseguindo, vai acabar encerrando mais cedo o nosso evento de hoje. O pessoal está perguntando em relação ao certificado de check-in do formulário, eu vou estar disponibilizando agora, tá? Deixa eu colocar aqui como apresentador, compartilhamento de tela.
Para quem não conseguir acessar agora, pessoal, a gente está colocando aqui o link, tá? E o QR Code, tá? Quem está no EduPlay consegue tirar uma foto aí, jogar no celular e tentar acessar agora. Quem não conseguir agora, não tem problema, a gente manda também por e-mail o link do check-in do formulário, tá bom? Fiquem bem tranquilos em relação aí. Hoje a gente está aprendendo aqui o ambiente da RNP, nós tivemos o ambiente, ele fechou em 150 usuários dentro do Conferência Web, e depois acabamos abrindo pelo EduPlay para os demais usuários. Chegamos aí a um pico hoje de 350 participantes simultâneos, né, dentro do nosso ambiente, do nosso evento de hoje. Né, vamos aqui. São as próximas edições, né? No segundo semestre, a gente retorna com o nosso Tech Talks das federais. Temos 3 palestrantes confirmados das 3 edições, de setembro, outubro e novembro. Em agosto, a gente não tem o evento do Tech Talks, que a gente vai estar no WTKIFES, lá nas Serras Gaúchas, né, no evento presencial. Daí a gente retoma o nosso Tech Talk das federais em setembro. Deixa eu colocar só o link aqui do formulário no chat também aqui, tá? Para quem... Então, o check-in do formulário está aqui no Conferência Web. Depois eu coloco o QR Code novamente daqui a pouco, tá? Vou fazer um spoiler aqui do segundo semestre, dos nossos 3 edições. Então, setembro, Corinto, MEF, sobre software público e eficiência na gestão. Em 1º de outubro, sobre soberania de dados e inteligência artificial, o Sérgio Amadeu da Silveira, da Federal da ABC. O Paulo Caroli, que tem vários livros escritos, é consultor. Em 5 de novembro, o tema vai ser estratégia e execução ágil. Então, a gente já tem aí as palestras confirmadas para o segundo semestre do nosso Tech Talk. São 3 edições que a gente vai ter. E também a gente vai escolher ainda os relatos técnicos. Os temas para os relatos técnicos, pessoal, a gente vai dar prioridade para os premiados do WTKIFES de 2026, que ainda vai acontecer em agosto, né? A gente não sabe quem serão os premiados, né? Uma caixinha de surpresa, né? Eles vão ser selecionados ainda ao longo do evento, né? Que vai acontecer lá nas Serras Gaúchas, né? Então, os relatos técnicos, e quem quiser, a instituição federal que quiser ser co-organizadora dessas 3 edições, nós ainda não temos nenhuma universidade parceira já confirmada, então temos as vagas para co-organização das 3 edições do segundo semestre, então você pode indicar a sua instituição para ser uma instituição parceira, né? Cada edição, nós normalmente temos uma co-organização de uma universidade. Nessa edição de hoje, tivemos o Ministério da Educação, o pessoal do MEC, né, com a apresentação do Niel Lopes de Castro, e então, nas 3 próximas, a gente tem aí a possibilidade da sua instituição também ser parceira para o Tech Talk das federais. Estou colocando aqui novamente o QR Code para você apresentar, fazer a sua link para o certificado. A gente colocou uma pergunta, pessoal, também no certificado, no check-in. Não consegui fazer perguntas para o Daniel Lopes de Castro ou para o Fábio Predolin, porque eu estava pelo EduPlay. Eu criei uma 8ª pergunta lá, é uma pergunta livre, se alguém quiser colocar, é um campo lá. Quero mandar uma pergunta para um dos 2 colegas, e aproveite aí também o formulário de check-in para fazer isso, tá? Então, a gente criou esse espaço para você colocar, para fazer esse tipo de enviar contribuições para a equipe aí que apresentou no dia de hoje. Já fiz o spoiler das próximas edições e quero prestigiar agora o top 10. A gente sempre prestigia quem são os top 10 das instituições que estão com o número de participantes na edição. Vou começar aqui com o top 10. Tivemos empate aqui nas posições, deixa eu colocar aqui na tela.
Tivemos empate aqui nas posições, 8ª posição com 9 inscritos, pessoal da Universidade Federal do Itajubá, com 9 inscritos, com 8 inscritos cada uma, empatando em 9ª posição, 4 instituições, Federal do Oeste do Pará, Triângulo Mineiro, Federal de Viçosa, Federal dos Vales dos Jequitinhonha, em Mucuri, né? Então, prestigiando aí o pessoal de vários lugares do país. Tivemos aqui, na edição de hoje, foram 589 inscritos, né? Estou olhando aqui meu spoiler, aqui, tem aqui meu mapa aqui de informações, 589 inscritos na edição de hoje, mais de 350 participantes simultâneos, alguns acabaram não conseguindo entrar na sala, a gente teve que enviar aqui um novo e-mail com a informação, com um novo link também. E prestigiando aqui agora o top, em 6ª posição, empatada, a Federal do Cariri, com 10 inscritos, junto com a Federal do Rio de Janeiro, então 10 inscritos cada uma delas. Parabéns aí ao pessoal das regiões do Cariri e do Rio de Janeiro. Em 5ª posição, com 11 inscritos, Federal do Rio Grande do Norte, com 14, em 4ª posição, Federal do Paraná, 12 inscritos. Parabéns aí, pessoal de Curitiba, região do Paraná. Mais uma instituição do Paraná ficou em 3ª posição, com 14 inscritos, Federal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? 14 inscritos. Eu estou surpreso aqui com o pessoal de Roraima, pessoal do Norte. Eu queria dar parabéns aí, pessoal de Roraima. Tivemos um número expressivo nessa edição, com 18 inscritos. Parabéns. Nessa edição de hoje, nós tivemos inscritos de apenas um estado da federação, não tivemos inscritos, que foi o pessoal do Amapá, mas de todos os outros estados da federação tivemos inscritos. E queria dar os parabéns especial para o pessoal de Roraima, né, que está aí prestigiando com bastante carinho a 8ª edição do Tech Talks. E em 1ª posição, né, costuma ser a Federal de São Paulo, né, que foi também a organizadora dessa edição, com mais de 100 inscritos. Então, parabéns aí ao pessoal da Unifesp, que tem prestigiado o nosso evento, que é a sede também, mas, de novo, a gente espera que as outras instituições participem aí como parceiras, como co-organizadoras das edições. O pessoal da Federal da Fronteira do Sul já está confirmando como co-organizadora para o mês de outubro. Então, temos espaços aí para setembro e novembro, para mais 2 edições, para termos co-organizadoras. Conversa aí com o seu gestor de TI, fala, queremos ser co-organizadores para ajudar a ampliar o alcance do nosso evento, que não é da Unifesp sozinha, de todas as federais, junto com o CGTIC, junto com a Andifes. Todos os recados dados, né? Deixa eu voltar aqui o formulário do check-in para quem não conseguiu entrar, né? Eu avisei que ia colocar só no final, mas a gente está acabando bem antes, então estou colocando aqui novamente o check-in do formulário. Todo o material, pessoal, do Tech Talks está no canal da Andifes. A gente tem um YouTube com todas as gravações. A gravação da 7ª edição do mês passado deu um probleminha lá na hora de editorar, já corrigimos, já está no ar, no site do YouTube. E temos também o link dos eventos, né, de todas as informações do que ocorreu nas edições anteriores, tá bom? Então, vocês podem estar acessando também o material. E é isso, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Estamos chegando, então, ao final da nossa edição, da edição do primeiro semestre de 2026. Esta foi a 8ª edição do Tech Talk das Federais. Governança de dados educacionais, inovação e capacitação de servidores, integração, Enem, SISU e conhecimento que vocês levam direto para as suas instituições. Um agradecimento especial ao Alexandre, Lidiane pela abertura, ao Fábio Predolin pelo case premiado da Unifesp, a Daniel Lopes de Castro pela palestra que conecta a visão estratégica do MEC às realidades das nossas federais. E
Em agosto, né, quem estiver, vamos nos encontrar presencialmente lá nas Serras Gaúchas para o 18º WTIC IFES, que é o maior evento de tecnologia da informação das universidades federais brasileiras. Fiquem atentos, né, quem estiver se inscrevendo, nos encontraremos lá. E é isso, o Tech Talks existe pela comunidade e para a comunidade. Até a próxima edição. Nos vemos agora, Tech Talks, no mês de setembro. Obrigado, pessoal.